Benvenuto o benvenuta a un'altra lezione. Oggi parleremo di un argomento davvero molto importante quando siamo in Itália. Uma hora ou outra você vai precisar entrar num supermercado ou num mercadinho que a gente chama de alimentari aqui na Itália. E é claro que, como tudo no mundo, se você for no mercado aqui no centro histórico, ou seja, mais próximo, dessa zona turística, os mercados vão ter preços maiores. É muitas vezes mais conveniente do que ir num restaurante. Mas existem os supermercados que na Itália geralmente se encontram de forma um pouco mais afastada do centro. São supermercados maiores, por conta do espaço, eles não conseguem se instalar no centro histórico, até porque a maioria dos italianos não mora no centro histórico. Então, aqui nessa região turística, você vai encontrar mercadinhos pequenos e talvez algum mercado de uma rede mais famosa, como Carrefour, que aqui na Itália a gente chama de Carrefour, Coop, Conad. Então, sobre supermercados, não tem muito o que falar a respeito de frases. A gente vai usar basicamente o que a gente já sabe até agora. Então, por exemplo, se você estiver procurando papel higiênico, Dove c'è la carta igienica? Dove c'è la carta igienica? Lembrando sempre de abordar o atendente ou a pessoa que estiver no mercado com scusi ou buongiorno, un'informazione per favore. Dove c'è la carta igienica? Ou então, dove c'è dell'acqua? Onde é que tem a água? Onde é que estão as garrafas de água? Até porque os mercadinhos são bem pequenos, então às vezes as coisas ficam meio escondidas. Geralmente nesses supermercados você tem 1 ou 2 caixas que também fazem o serviço de reposição. Às vezes uma pessoa que serve na parte de salume ali, frios, queijos, etc. Então você não tem aquela quantidade de funcionários que a gente é acostumado no Brasil. Cada corredor praticamente tem uma pessoa que você pode perguntar. Então você vai utilizar a pergunta base, dove c'è, dov'è, ou seja, onde tem, onde está tal coisa. E na hora de pagar, aí sim tem algumas perguntas muito importantes, tá? A primeira delas é quando você chegar no caixa, você vai dizer, como sempre, buonasera, então, ou seja, sera, salve. E a pessoa vai perguntar para você imediatamente, serve una busta ou vuole una busta, que seria, você quer, a senhora precisa, a senhora quer uma sacola, porque na Europa e aqui na Itália não é diferente, as sacolas são vendidas, elas podem custar de 10 a 15, 20, 25 centavos, dependendo do supermercado. Quando você vê um italiano passando com um carrinho de pano, esses carrinhos, como se fosse um carrinho mesmo de mão, com um pano, como se fosse um saco de estopa, é porque ele está indo no supermercado, porque ele não vai pagar a sacola toda vez. Então ele já tem em casa esse carrinho, que é uma sacola com rodas, que ele leva para botar as compras depois que ele passa. Como pessoas que vão vir para a Itália temporariamente, talvez você queira pegar a sacola e pagar, então você vai falar, por exemplo, sì, vorrei una busta, ou sì, una busta per favore, ou se você acha que é pouco, uma sacola, 2 buste per favore, sempre se atentando ao plural, una busta, 2 buste, grazie, e tá tudo certo, a pessoa vai entregar as sacolas e aqui somos nós mesmos que colocamos os produtos ali dentro, e eventualmente a pessoa que passa as compras pode dar uma ajudada, mas não é a função dela, assim como em outros lugares da Europa. É diferente do Brasil, que tem ali um caixa e um empacotador. Então esse emprego não existe na Itália. Somos nós mesmos que colocamos o nosso produto na sacola. E aí a pessoa vai falar o preço, enfim, 2,50, 3,50, 10,50. E você pode pagar com dinheiro ou também com cartão de crédito ou de débito. É importante ressaltar que o troco na Itália é sempre exato. Então você vai sempre receber o valor exato do troco e a sua nota. Lembrando também que quando você tiver uma compra de, por exemplo, 5 euros até 10 euros, procure pagar com notas menores. Então, no Brasil não tem problema, você dá 50 reais. Mas na Europa, 50 euros é uma nota de altíssimo valor. Então, se você gasta 7 euros e dá uma nota de 50, pode ser que você esteja, de uma certa forma, atrapalhando a vida do caixa, porque ele vai ter que se desfazer de 2 notas de 20 ou 4 notas de 10 para poder dar o seu troco. Ok? As moedas na Itália são muito apreciadas. Então, se você tiver o valor quebrado na hora de pagar, facilita bastante também. Lembrando que troco na Itália é spicci.
pode ser que quando você entrega uma nota de 50 euros, o atendente, o caixa, fale aspetti, ou seja, o senhor tem moedas, o senhor tem trocado, né, o trocado, porque aí fica mais fácil para ele lidar ali com o seu troco, va bene? E o troco em italiano a gente chama de resto. Quando a pessoa devolver o dinheiro, ela vai falar ecco a lei. Quando o atendente devolver o seu troco, ele vai falar ecco a lei. E aí é o momento que você vai falar grazie mille e buona giornata. Essa é a interação mais prática possível com pessoas aqui no supermercado. Não tem nada que fuja desse âmbito, va bene? E depois, é claro, você vai ver nas prateleiras os nomes das coisas. E eu costumo dizer que uma aula incrível de italiano é você entrar no supermercado, ler os produtos, ler as embalagens, porque você vai entender também muitas questões culturais. Não só o nome dos produtos, mas também questões culturais, diferença de produto, diferença de hábitos alimentares, o que é anunciado, o que vem escrito nessas embalagens. É muito legal ver essas diferenças, va bene? Lembrando que a gente não tem aulas gravadas em supermercados, porque na Itália existe uma restrição. Então a loja ela tem autorização de proibir gravações por questões talvez de concorrência, né? No Brasil não, no Brasil qualquer local público você pode gravar, não tem problema nenhum. Aqui na Europa não, então aqui na Itália você não pode e em vários supermercados tem escrito para não tirar foto, para não gravar. Então a gente faz de forma muito discreta quando a gente quer ver o preço de alguma coisa, mas por isso que a gente não faz uma aula, né, mostrando o preço das coisas do supermercado. Va bene? Un saluto grandissimo e alla prossima!